Recorte, não, já começou. Ah, foi. Uma hora a gente acha, né? A gente vai se reinventando, vai descobrindo as coisas. Então a gente vai partir aqui já para o Atos capítulo 4. Eu vou usar hoje, tá? Eu vou usar o material, de fato, ali da Igreja do Nazareno. Os outros materiais também são muito, muito bons. Eu também tinha a intenção de usar no Atos 3, acabei fazendo anotações particulares ali também, mas também foi em cima do Atos 3, mas agora eu vou usar aqui o material nosso da igreja, tá bom? Então a gente começa ali Atos 4, deixa eu, será que eu vou conseguir? Eu vou precisar do meu celular, peraí, só um minutinho. Cadê meu celular? É porque tá escuro, aí sem o celular não fica, vai ficar meio complicado, né? Sem luz, né? Sem luz vai ficar meio complicado. Então a gente começa aqui no Atos 4, a gente lembra que a gente acabou de sair de Atos 3, onde Pedro fez aquele belo discurso, onde ele falou para muitas pessoas, né? A gente falou sobre a questão de que ele usou o nome de justo, santo, fez ali um contraponto com o homicida, que foi o que aquele povo havia feito com ele, ou seja, não tem como uma pessoa justa, uma pessoa santa ser homicida, e vice-versa, não há essa possibilidade. Então Pedro já, de certa forma, estava fazendo aquilo com aquelas pessoas, falou de Jesus sobre a questão do autor da vida, né? E aí a gente pode também aí ponderar na questão do autor da vida, né? Porque tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele, sem ele nem todas as coisas teriam acontecido e existido. Então a gente poderia também só adentrar nesse ponto, mas não é isso. E ainda continua o capítulo 4, continua com o coxo. Continua lá com o coxo que havia sido, que estava ali naquele momento, havia sido curado. Só que nesse momento, então, Pedro já não está mais falando para o povo. A partir do verso 4, ele não entra para falar para o povo. Mas ele sim vai falar com o pessoal do Conselho Superior, ali do Sinédrio. Que ali tinha os saduceus, ali tinha mais quem que eu marquei aqui, que eu anotei. Os chefes, os saduceus, enfim. Quem mais? Os grandes políticos, enfim. Estava ali o pessoal, os fariseus, estava ali o pessoal que realmente conhecia também da lei. E Pedro, então, né, tem uma missão um pouco mais complicada, porque vamos tentar passar para os nossos dias de hoje, sem querer ofender, né, mas vamos imaginar, vou melhorar para ninguém se sentir talvez aí ofendido. Vamos imaginar, é como se inicialmente ele estivesse falando para umas crianças ali entre 6 e 10 anos, vou colocar nessa ideia de idade, mas agora ele está falando para pessoas adultas, ou pessoas que raciocinam mais, que têm uma lógica melhor, e pessoas ali, no caso, principalmente, que sabiam, que conheciam a lei. Então ele vai falar para esse tipo de pessoa. Tá? Então, ou seja, a gente sabe que na nossa vida, né, se você for falar aqui igual eu, quando eu vou falar com os meninos, com o Nicolas e com o Benjamin, tranquilo, né? Eu tenho aquela coisa humana, né? Poxa, eles são crianças, eles não entendem tão bem, então eu me sinto mais dono da situação ali ao qual eu estou, eu me sinto mais íntimo do que eu estou falando e com mais propriedade, mais autoridade. Agora, quando eu me sento, né, à frente de pessoas que não têm o conhecimento, que é o melhor, pessoas já mais adultas, a gente já sente um pouquinho mais o peso. A gente pode levar também para a questão do profissional. Aí o Natan, que é advogado, também pode dizer, mas a Leiner também. Né? Quando você senta na frente de um cliente que você sabe que ele vai te questionar, porque ele quer ter entendimento daquilo, você se sente mais tranquilo. Por quê? Porque você olha e você fala, só eu sei sobre isso. Agora, quando você senta na frente de no caso eu sento na frente de um contador, ou na frente de um advogado, a Leiner na frente de pessoas que conhecem muito bem a parte fiscal, né? E se for a Leves ali, pessoas que conhecem muito bem sobre questões de salão de beleza, cabeleireira, etc. Enfim, a gente já sabe que a gente não pode falar qualquer coisa, porque nem tudo vai ser aceito tão fácil, e também a gente tem que saber exatamente o que a gente está falando. Pelo menos é isso. Então aconteceu isso. Mas, né, o que acontece? Pedro não era
Pedro, vamos assim dizer. O que acontecia? Pedro ali, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava realmente envolvido pelo Espírito Santo. Não que ele estava sendo, como a gente diz, né, às vezes de questão de demônio, ele não estava possuído pelo Espírito Santo. No caso, quando eu digo possuído, é de ele não saber o que ele estava dizendo, ou ele não saber as ações que ele estava tomando, muito pelo contrário. Ele sabia e ele definia todas as suas ações. Mas é isso que o Espírito Santo nos dá, como a gente até falou no capítulo 3, que é o que? Ousadia, coragem, trepidez, conhecimento da palavra. O Espírito Santo nunca vai fugir da palavra, tá? A gente precisa sempre também lembrar isso. Tá? O Espírito Santo nunca vai ser contrário à palavra. Uma pessoa que te diz assim, o Espírito Santo me falou, estou sendo conduzido pelo Espírito, e se ela for fora da Bíblia, esquece porque não é, pode ser qualquer outro Espírito, menos o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai nos levar a sermos conduzidos pela palavra, por mais que a gente às vezes não use versículos, por mais que a gente às vezes, muitas vezes não fale versículos, mas sim, a gente sempre vai estar de acordo com a palavra, tá? Então, exatamente esses pontos aí, vamos aqui vamos começar, vou aqui, ó, a partir do verso 1, como está aqui no estudo, né? A igreja cheia do Espírito Santo enfrenta perseguições, que é o que vai apresentar aqui do verso 1 ao 20, que é exatamente ali o que estava acontecendo com Pedro. Então, ele estava sendo, de alguma forma, perseguido, né? Depois ele vai ser preso, mas naquele momento ele estava sendo até meio que coagido também, porque imagina, ele estava praticamente sozinho no meio de muita pessoa que não queria saber dele. Interessante também, a gente vai ver mais à frente, deixa eu achar o versículo aqui, esse ponto aqui para mim chamou bem a atenção. Verso 7, eu vou ler o verso 7, tá? Que é a confusão ali dos adversários segundo o estudo, mas o verso 7 diz assim, na minha Bíblia aqui, ó. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então vamos observar que assim, as autoridades, né, aqueles homens que ali estavam, eles não estavam querendo saber sobre, de fato, a cura. O milagre para eles pouco importava. Na verdade, o que estava ali, o que estava deixando eles irritados, vou dizer assim, o que estava deixando eles irritados era o quê? Era no nome de quem havia sido feita a cura, que era o nome de Jesus. E aí a gente volta a lembrar que quando Jesus morreu, o que aconteceu quando ele ressuscitou, esses mesmos homens, chamados homens da lei, né, saduceus, fariseus, o que aconteceu? Eles inventaram com os soldados que estavam ali na porta ali de onde Jesus havia sido colocado, eles conseguiram inventar uma história dizendo, para passar para todo mundo, dizendo o quê? De que Jesus não havia ressuscitado, de que na verdade Jesus havia sido capturado, o corpo, os seus discípulos fizeram isso para que as pessoas acreditassem em Jesus, mas, como eu disse lá no capítulo 3, eles nunca apresentaram corpo nenhum, não tinha como, né? Isso é um fato, tá? Então, a gente vai aqui também no item 5, a resposta ousada de Pedro. Sim, Pedro foi bem ousado nas suas respostas. Se a gente for observar aqui, passear aqui por esse capítulo 4, novamente o versículo, por exemplo, o versículo 11 aqui, Pedro vai dizer assim, ó, Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas, tá? Então aqui Pedro, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está indo lá para Salmo 118, que vai falar exatamente isso, sobre que a pedra que seria rejeitada, seria a pedra de construtor, e ele está falando e representando de Jesus. É o Nicolas cantando, tá? Fica tranquilo. Então, isso também é um outro ponto. E a contestação aqui nos versos 13 e 14, que vai dizer assim na Bíblia, aqui, ó, os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, que estavam os dois, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, ou seja, eles tinham o conhecimento de que aqueles homens não era qualquer um,
Aqueles homens não eram qualquer um. Aqueles homens eram pessoas que, aliás, perdão, aqueles homens eram pessoas que não tinham instrução, não eram homens assim, nos nossos tempos atuais, né? Graduados, doutorados, mestrados, não, eles não tinham isso. Eram homens simples, mas estavam falando com autoridade, estavam falando com conhecimento. E isso fez com que muitos ali se admirassem com isso. Então, ou seja, para nós, mais uma vez, a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente buscar esse entendimento, a nossa vida é exatamente isso que a gente vai ser. A gente muitas vezes vai ser admirado. Não é esse a intenção da nossa vida, né? Nossa vida a gente tem que tentar sempre mais transportar Jesus do que a nós mesmos, como diz a palavra, né? Me diminua eu para que tu cresças. Mas, sim, a gente precisa procurar ser sempre uma autoridade, principalmente quando a gente vai falar da palavra. Por isso, depois, a palavra vai nos dizer que nós devemos estar sempre prontos. Prontos para quê? Prontos para dar a razão da nossa fé. Ou seja, a gente, quando questionado, a gente tem que dizer o porquê. E não é, por que você crê em Jesus? Porque eu creio. Isso para muita gente não vale. Sinceramente, eu poderia até dizer que para todo mundo te questionar ou questionar a mim, simplesmente essa afirmação não vai valer de nada. Porque você crê, tá? Então, eu creio em qualquer coisa e está valendo também. Não. A gente precisa ter esse nível de autoridade, de estar na proximidade do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente possa, sim, fazer o quê? Estar ali na presença das pessoas e assim ser usado. Sermos a ferramenta que vai ser usada pelo Espírito Santo. Tá? Marcas de uma igreja cheia. A Leives quer falar. Pode falar, Leives. Na verdade, nós temos que testemunhar o poder de Jesus, né? Nas nossas vidas. Exato. Que aí que é isso que você está querendo dizer, né? Sim, com certeza. Tá? É exatamente isso. A palavra, o que a palavra nos diz, né? Que a palavra é o próprio Senhor Jesus. Então, se a palavra é o próprio Senhor Jesus, a gente precisa também entender isso, tá? De que quando a gente está proferindo a palavra, seja ela qual for, a gente está demonstrando Jesus. Essa é uma outra preocupação que a gente tem que ter, um outro temor que a gente tem que ter. O de estar demonstrando Jesus através da palavra. Às vezes a gente quer ter muita palavra, né, bonita e não sei o que, blá, blá, blá. Às vezes não precisa. Às vezes você precisa só da simples palavra que é a própria Bíblia, tá? Então tem essa. Aí no ponto 8, que já é que os versos 17 e 18, que você poderia ler, que diz o quê? Sobre a decisão desesperada do Sinédrio. Ou seja, depois que eles viram, né? Eles não tinham o que fazer. Um homem tinha sido curado. E, aliás, esse homem, todo mundo... Vou usar essa expressão. Todo mundo ali conhecia esse homem. Todo mundo sabia quem era aquele homem. Sabia que aquele homem já tinha... Os estudiosos dizem que ele tinha mais de 40 anos de idade. Então, ou seja, e sempre tinha sido coxo. Então, um homem com mais de 40 anos de idade, sempre naquela situação, é curado. Então, ou seja, eles não tinham como dizer assim, olha, essa pessoa aqui, ela... vamos usar lá uma coisa que às vezes a gente hoje ouve, né? Ah, não, porque teve cura naquela igreja porque vem comprar aquela pessoa. Não tinha como fazer isso, porque todo mundo conhecia aquele cara, pelo menos todo mundo ali daquela região conhecia aquele cara e sabia que ele era realmente daquele jeito, que aquilo ali era uma doença dele. Então, ou seja, ver uma situação daquela, não tinha como eles negarem, não tinha como eles olharem e dizer assim, não é invenção, deram um jeito. Não deram um jeito. Então, eles ficaram realmente, de certa forma, desesperados. Tanto é que, por eles ficarem desesperados, o que eles fizeram? Eles vêm e ameaçam a Pedro e João. Ameaçam de que forma? Ameaçam dizendo assim, olha, se vocês continuarem falando desse Jesus, a gente vai prender e vai bater em vocês. Naquela época usava-se bastante os açoites, né? Que eram os chicotes, tá? Então, a ideia deles foi essa. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar eles aí, de certa forma, vamos dar vamos dizer que a gente vai prender, quer dizer, né? Você coloca ali a pessoa meio na parede. Mas
mesmo assim, né, diferente. Aí a gente já vê a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas aqui, a partir de então, mesmo sem ter Jesus ali, né, na performance viva, em carne, ali, né, naquele momento, mas ali, a partir de então, Pedro já não está mais negando. Pedro não importa para ele se ele vai ser preso, se ele vai ser açoitado, o que vai acontecer. Isso é mais uma... Dá para a gente pensar em mais uma boa reflexão sobre isso, né? Que na nossa vida a gente precisa ter esse discernimento de que não importa o que a gente vai fazer, a gente precisa olhar sempre primeiro para a palavra. A palavra tem que ser a nossa maior e única direção. Isso é um conflito que eu sei que existe para todos nós, vai existir para todos nós. Às vezes vai ser no trabalho, às vezes vai ser na família, às vezes vai ser com qualquer pessoa ou qualquer situação. Mas a gente precisa lembrar também o que a palavra nos diz, né? Antes agradar a Deus do que agradar a homens. A gente tem que ter esse slogan, né? Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus. E para agradar a Deus é seguir pela palavra, tá? A partir daí da página 6, a gente tem aí também as marcas de uma igreja cheia do Espírito. Lembra, não sei se vocês viram, eu coloquei lá no nosso contato, que a partir daqui eu iria ver se vocês gostariam de estar falando alguma coisa, e eu faço a pergunta. Alguém gostaria de estar falando, por exemplo, a gente tem aqui, uma igreja cheia do Espírito, triunfa nas adversidades, busca a companhia dos irmãos nos tempos de tribulação. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fala, Leis, pode tirar o mudo aí. Eu acho que aqui a gente fala, entra um pouco nos tempos que a gente está vivendo, né? Da igreja triunfar nas adversidades. Eu acho que essa situação de calamidade que a gente está vivendo vai muito de encontro com a palavra de Deus, da gente poder estudar mais, né? Apesar de ser um pouco mais difícil da gente se organizar com o tempo, né? Mas tentar buscar um pouco mais de intimidade com Deus, ajudar o próximo, tudo isso é um triunfo que a igreja deve buscar, né? E que em tempos de bonança isso não acontece, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Você quer falar alguma coisa, Leis, sobre isso? Não, na verdade é isso mesmo que ele quis dizer, né? Que tem que estar juntos, unidos, né? Na Bíblia ele fala, onde tiver 2 ou 3 ali, estarei junto, né? Então, precisamos estar juntos mesmo para levar o evangelho, ouvir a palavra. Isso que a gente está fazendo aqui, né? No caso, a gente está distante, mas o que a gente sempre faz nos nossos encontros, né? Exato. E em Cristo, né? Exato. Sobre esses 2 pontos, o que eu tenho que dizer é aquilo que eu falei de manhã, que depois a Leiner complementou muito bem, né? Deus vai preparando o caminho da gente, né? Eu, assim, de manhã, eu acordei e veio muito para mim isso daí, do que aconteceu, de tudo que aconteceu ontem, e eu falei, nossa, para mim foi certeza, isso daí para mim foi certeza. Eu olhei e falei, cara, ontem não era para ter acontecido, ontem a Maitê só foi peça de Deus, não desmerecendo, né? Jamais, nunca. Mas assim, foi só uma ferramenta, porque a Amanda, depois que chegou lá no hospital, ela mesma comentou, ela falou, olha, se o Marcelo não tivesse lá, teria sido muito mais difícil, porque ela teve que dar entrada 3 ou 4 vezes em documentos para raio-x, internação, etc e tal. E o Marcelo acabou fazendo tudo isso. O Marcelo acabou sendo o grande parceiro ali da Amanda naquele momento, onde ela não tinha nada. Como vocês sabem, ela estava até sem o celular lá. Então, assim, ela não tinha absolutamente nada. Mas, assim, as coisas são impressionantes, e a gente glorifica, né, a Deus. Porque Deus preparou um caminho. Então, a gente precisa ter essa fé, nessa confiança de que... lembrar sempre, né, o versículo que fica bem na nossa cabeça, que é o de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, que assim, quanto mais obediente a palavra a gente for, mais fidelidade de Deus a gente vai semear. Porque como eu vou usar uma frase que o pastor Luciano Subirá uma vez falou, e eu concordo e adorei, enfim, eu também uso ela para mim,
podemos usar para nós, né? Que é o quê? Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que o preferem. Então, ou seja, aquilo que eu recebo de Deus, a porção que eu recebo de Deus, na verdade, é só uma porção da fidelidade que eu mesmo tenho com ele. Só que a justa medida de Deus é sempre muito maior. Então, só usando um exemplo, um comparativo, só para a gente raciocinar legal. Então, se eu dou uma moeda para Deus, ele vai me dar 10. É claro que vai ser de diversas situações, né? Não é que a gente não pode barganhar. Eu vou dar 10 reais aqui para ganhar 100 lá na frente. Não é isso. Às vezes você vai dar 10 e Deus vai te dar outros tipos de fidelidade. Mas como eu também falei de manhã, Deus nunca vai fazer, a fidelidade dele nunca vai estar adiante, nunca vai estar dentro daquilo que você espera de Deus, mas sim daquilo que ele sabe que você precisa, que a gente precisa. E, gente, para a próxima página, né? O quê? Mais uma vez, a questão da unidade, né? Ontem, mais uma vez, a gente teve essa prova aí de que com Deus, né? A gente precisa mais dos irmãos, os irmãos estão aí para sempre nos ajudar na melhor medida possível. Glorifico a Deus de cada um de vocês que nos ajudaram. E eu sei que a gente sempre pode contar com vocês. E é isso que a gente precisa para tudo. Um dos pontos que a gente precisa melhorar, isso realmente um cristão precisa melhorar, eu falo até por mim, é saber procurar muitas vezes os irmãos para a gente poder ter maior contato, para a gente poder passar as nossas dificuldades e falar, olha, eu preciso de uma ajuda, porque aqui não tá muito bem, eu estou com um problema aqui, estou com um problema colar, enfim. Ou seja, mais uma vez, a unidade, né? A gente fala de unidade, como a gente já conversou outras vezes. Tá? Aí a gente entra num próximo item, que é sobre a questão da busca de Deus em oração. Alguém gostaria de falar sobre isso? Isso daqui é o quê? Tá? Vou ler o versículo 24, tá? Pra gente, que diz assim, ó. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Aí eu paro por aqui, mas poderíamos seguir aí, como disse o nosso estudo, até o verso 26. Novamente, a busca de Deus sempre. Toda oração sempre. Aqui eles fizeram uma oração de agradecimento, mas para nós é isso mesmo. Sempre orar. A gente já falou sobre isso. Vamos relembrar que a palavra nos diz que nós precisamos orar. O próprio Senhor Jesus vem e nos coloca em várias situações, não só a necessidade, mas de certa forma a obrigação da oração. Tá? Quando a gente não ora, quando a gente não tem esse hábito, o que naturalmente acontece, vai acontecer comigo, vai acontecer com qualquer ser humano, é o quê? É o ser humano partir para o ponto onde ele vai começar a agir pela força das próprias mãos, pelo próprio intelecto. Ele vai sempre colocar ele à frente das decisões e nunca Deus. Tá? Ele não vai ter facilidades para se exortar, porque sim, né? A palavra nos exorta, mostra quando a gente está errando, então ele vai ter sérias dificuldades. Por quê? Porque quando você ora, você está exatamente o que o estudo está dizendo. Você está buscando o Todo-Poderoso. Tá? Aqui no próximo passo, já nos versos 24 aqui, a gente vê, né, mais um ponto, a soberania de Deus, oraram fundamentados na palavra. Então, mais uma vez aí, dando mais reforço na questão da oração, que é o quê? Sempre nas nossas orações, a gente precisa estar fundamentado na palavra. Então, a gente não adianta ficar orando, porque senão a gente cai lá, como o Tiago diz, né? Oreis, pedis e não recebeis porque não sabe orar. Basicamente seria isso, né? Parafraseando aí Tiago, o versículo de Tiago é isso daí. Então, muitas vezes as pessoas, ou eu, ou qualquer outra pessoa, não chega a receber o pedido de oração porque orou errado. Orou errado. A gente precisa lembrar sempre que, como também a gente já falou em outros estudos, Deus sempre vai agir num coletivo. Então, se você pedir alguma coisa para que seja só um benefício para você, então você vai ter mais dificuldades em conquistar isso. Eu vou pedir para que Deus me abençoe na minha profissão.
Mas isso é só para mim? É só para você, em início. Mas essa profissão pode ser benefício para muitas outras pessoas. Tá? Ah, eu vou pedir para Deus me prosperar financeiramente. Legal, tá? Não vou dizer que é pecado, mas tenha cuidado, porque como eu já falei nos estudos, se Deus me prospera, não é para que eu fique viajando por aí, comprando carro super caro, casas maravilhosas, não é isso, tá? Deus vai nos cobrar na justa medida, e até a questão, sim, da prosperidade financeira vai estar no meio disso daí, tá? Aí, já que a gente já está chegando no fim, alguém quer falar, Lips? Não, eu vejo assim, que ele permite, mas assim, mas também para o reino. Tipo assim, no Sim, crescimento. com certeza. Nessa casa no carro, tudo. Porque assim, se você cresce mais financeiramente, você vai ofertar mais, vai dizimar mais. E se você não fizer isso, Deus vai cobrar realmente de você. Sim, todas as faltas que se a gente tem condição de estar ofertando, se a gente tem condição de estar ofertando e a gente não faz, a gente mostra um coração não voltado para Deus. Então, isso também tem peso, tá? Realmente, isso também tem peso. Ali o ponto 3 do estudo, entende que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus, fato. Tá? Então, às vezes a gente vai encontrar lá talvez no trabalho, né? Ah, aquele fulano lá tá querendo puxar o meu tapete. Pô, vamos lembrar lá que Jesus falou, né? Ora pelos seus inimigos. Simples. Vamos lembrar o que está na lei também. A vingança é do Senhor. Então, assim, é um outro ponto que a gente é um ponto bem difícil, bem conflitante de se trabalhar na nossa vida e na nossa mente, porque, né, a gente tem aquela situação, alguém está fazendo um mal para a gente quer, de certa forma, agir em alguma coisa que gere alguma vingança, para a gente se sentir bem. Né? Outro ponto, às vezes a gente entra numa discussão com uma pessoa, isso eu vejo muito, observo muito, principalmente nos dias de hoje, que é o quê? A gente sempre quer ser o último da palavra. Às vezes compensa você dar a sua opinião, enfim, faz o bom debate ali, e se a pessoa encerrou, simplesmente deixa encerrar. Mas isso é uma coisa que o quê? Trabalha dentro do quê? Dentro do nosso orgulho, que todo ser humano tem, tá? Eu tenho, qualquer ser humano tem aí, que é o quê? A questão do orgulho. Então, novamente, a gente sempre quer se sair por cima, como diz lá o ditado popular, né? A gente sempre quer estar por cima da carne seca, mas nem sempre vai ser assim, tá? Muitas vezes a gente precisa, como diz também, como Jesus nos falou, né? Caminhar da capa e a túnica, caminhar a segunda milha, enfim, virar a cara para estar ao outro lado para bater e lembrar que os planos de Deus não se frustram por causa de pessoas. Às vezes vai se frustrar por causa da gente. Às vezes é a gente que se coloca na frente e aí o negócio é que não dá muito certo mesmo, tá? Então a gente precisa lembrar isso. E o ponto 4 ali, não pede a cessação do problema, mas poder. Olha só que interessante, né? Você vê que isso está ali em Atos. Eles não pediram para Deus, oh Deus, tira esses homens daqui, mata, joga fogo do céu, Senhor. Não foram aqueles, né? Eles não foram os crentes de sapatinho de fogo, né? Joga fogo do céu, Senhor, queima todo mundo lá. Não, eles não fizeram isso. Na verdade, o que eles fizeram foi o quê? Pedir para que Deus os ajudasse a superar aquilo. Foi só isso. Tipo assim, ó, Deus, estou sendo perseguido, me ajuda a superar essa situação. Então, me ajuda para que eu entenda melhor a pessoa, para que, enfim, aí a gente pode trabalhar com diversas situações que a gente poderia conversar, mas é basicamente isso. Então, outro ponto aqui interessante, que é um ponto também que está muito na vida dos crentes hoje, né? Que é o quê? A pessoa ali está caminhando, fazendo tudo errado, você fala, Deus, tira esse de mim, tira esse da minha vida. Eu tenho um testemunho meu e da Amanda, poderia dizer, que as pessoas que Deus não queria na nossa vida, nenhuma a gente saiu tirando. Tá? Eu não estou me engrandecendo, não. Eu estou falando simplesmente uma coisa que aconteceu. A gente não tirou nenhuma a gente simplesmente falou, eu quero tirar. Não, mas a gente observou, depois de um tempo a gente parou, pensou, falou, poxa, é verdade, né? Essas pessoas com o tempo foram saindo da nossa vida e não fazem mais parte, tá? Alguém gostaria de estar falando alguma coisa? Douglas, só voltando um pouquinho em relação acho que é o item 3,
Que aí você falou, né, que Deus que nada vai frustrar os planos de Deus e tudo mais. E também é aquilo, né? Se Deus tem um propósito na vida de alguém e ele está querendo usar a gente como instrumento e a gente não está se dispondo, o propósito que ele tem também não vai ser frustrado. Ele vai levantar outra pessoa para concluir. E isso vai ser uma frustração para a gente e vai ser cobrado da gente também, né? Então, acho que por isso que a gente tem que estar muito atento ao que Deus quer fazer, ao propósito que ele tem, né? Através da nossa vida. Perfeito, Lene, muito bem lembrado, né? A gente precisa, e aí é um dos pontos, porque a gente precisa buscar o quê? Buscar o nosso propósito em Deus. Por quê? Porque, como você bem falou, você lembrou uma coisa excelente de se lembrar, né? Que é o quê? Os propósitos de Deus não são frustrados. Então, muitas vezes a gente vai estar sendo colocado para agir na vida de uma pessoa e, sei lá, pelo motivo que seja, né? A gente não faz a nossa parte, aquela pessoa não vai se perder por conta daquilo. Seremos cobrados por conta disso, por conta da nossa falta. Mas aquela pessoa não vai perder a oportunidade. Deus vai agir através de outras pessoas. Deus vai dar outros meios, outras situações. Tá? Esses dias não, faz algum tempo, de uma pessoa que ela se questionou justamente disso. Ela falou, nossa, tem fulana, é minha amiga, hoje ela tá na igreja, tudo. E eu sinto uma frustração porque eu sei que eu poderia ter apresentado Cristo para ela, eu poderia ter feito a diferença na vida dela e eu não fiz. E ela chegou a Cristo através de outra pessoa. Então ela demonstrou a frustração. E naquele momento, eu entendi que é da mesma forma, né? O que aconteceu com ela pode acontecer com a gente, e eu acho que também gera uma tristeza em Deus, né? Ele ter designado algo para nós e a gente, ou por covardia, por falta de atenção, não conseguiu ser, né? Luz na vida da pessoa. Às vezes a gente acaba até sendo pedra de tropeço, né? Pois é. Propósito. Oi, Leibs, pode falar. Então, entrando nisso que a Lene está falando, que nem a pessoa dela conhecida, ela viu que Deus não usou outra pessoa para falar. Você perdoa ela por essa atitude dela? Ela reconheceu realmente, nossa, não foi eu, poderia ter sido eu. E ela se arrepender, será que Deus? Aí vai ser uma questão mais espera um pouquinho só. Aí é uma questão mais com Deus, né? Mas assim, é um fato bem interessante. É uma coisa que a gente deveria, de fato, ter alguma certa medida ali de preocupação, vou dizer assim, porque como eu falei, como a Leiner muito bem trouxe, né, existem propósitos, sim, que Deus coloca na vida da gente e, sim, os propósitos de Deus não vão ser frustrados, mas as nossas faltas, elas não vão ser desconsideradas. A gente precisa lembrar que a palavra nos diz o quê? O tempo da ignorância Deus não considera. Ou seja, enquanto eu olho e falo assim, enquanto ainda a gente não reconhece o que é a palavra, Jesus e tudo mais, essas coisas, que a gente vive lá no mundão, claro, esses tipos de pessoas estão tendo um grande risco, né? Que é o seu juízo eterno, mas quando a pessoa reconhece, Deus considera isso como um tempo de ignorância, então isso ele deixa para trás. Porém, posterior, a partir desse momento, eu sempre gosto de lembrar o que Jesus vem e diz, exatamente sobre o Evangelho. Eu uso para muita coisa da minha vida, mas Jesus usou especificamente para o Evangelho. Ele vai falar no Evangelho, se eu não estiver enganado, ele está em Mateus. Ele vai falar, olha, calcula o preço. Em parafraseando é isso, depois eu vou tentar relembrar melhor o versículo. Que ele vai dizer exatamente isso, para que quando a gente estiver entrando na nossa caminhada cristã, o correto seria a gente saber qual que é o preço que eu vou pagar, o que eu preciso entender sobre o cristianismo. É claro que de um dia para a noite você não vai saber tudo, mas você precisa saber
aquilo que vai te ser cobrado, porque infelizmente muitas pessoas entram no evangelho achando que é simplesmente para conseguir um pedacinho no céu, e não é isso. O evangelho, o reino de Deus é ganho como? A palavra fala que o reino de Deus é ganho à força. Se há força, isso demonstra que você tem que se esforçar, a palavra exatamente é essa. E se esforçar está intitulada aí em muitas outras coisas, está englobada em muitas outras coisas. Então, realmente, muito bem lembrado, viu, Lênia? A gente precisa tomar cuidado, exatamente por isso, porque às vezes existem pessoas que estão no caminho do nosso propósito, mas se a gente deixar elas saírem desse caminho, Deus vai dar o jeito dele, Deus vai conseguir, com certeza, fazer com que aquela pessoa, vamos imaginar uma coisa no sentido bem curto, Deus coloca uma pessoa para você falar de Jesus para ela, e você não falou, não se preocupe para essa pessoa, né? Deus vai arrumar outro para falar de Jesus para ela, mas certamente você vai ser cobrado certamente sobre isso, porque se está no seu propósito de vida, então é uma obrigação sua, tá? Lucas 14, 28. Muito obrigado. Lucas 14, 28. Aí, ó. João Vitor. Foi o João ou foi o Natan? Os dois têm voz parecida. Foi o João Vitor, mas ele poderia falar o versículo, né? Não só citar. Fala o versículo, João. Lucas 14, 28. Não, mas... Lê. Beleza, vou ler. Leia. Beleza, artigo 5º da Constituição, lê lá. Será que vai dar tempo? Dá tempo, sim. Tem mais um minutinho. Lê aí. Beleza. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Exatamente, perfeito. Obrigado, João. Obrigado. Enfim, é isso aí, gente, tá? A gente vai terminar aqui pra gente ter esse último minutinho aí, final. Agradeço a todos vocês, mas vamos lembrar sempre disso, tá? Unidade, oração e ter sempre sentido do nosso propósito. E mais importante, a presença do Espírito Santo na nossa vida, tá? A presença do Espírito Santo, ela é super importante. Nós não conseguimos fazer nada sem a presença do Espírito Santo. É que agora não tem tempo, senão eu ia dar um testemunho de uma pessoa sobre um fato. Depois, dependendo, eu acho que eu faço lá pelo WhatsApp, só para concluir aqui, que eu acho que agora vem na minha mente. Tá bom? Mas muito importante a gente ter a presença do Espírito Santo. A presença desse Espírito que é o que nos leva a todos os lugares, tá bom? Então vamos agora fazer a nossa oraçãozinha, tá bom?